Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33, 34. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, qualquer pecado que houver em nossa alma nesse momento, nos perdoe, em nome de Jesus. E rogamos, Senhor, fale conosco. Nós vamos agora estudar a sua palavra, meditar nela. Não podemos entendê-la sem o Espírito Santo. Por isso pedimos o ensino do Espírito Santo, iluminando as Escrituras, fazendo entender, falando conosco e aplicando a nossa alma, abrindo o nosso coração para receber, e não só este estudo de agora, como também o da noite, e os que já foram ministrados neste mês de janeiro, que nós possamos entender, cada vez mais ser grandemente abençoado pela palavra, em nome de Jesus, que assim seja, Senhor. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Nós temos hoje, irmãos, a tarefa, né, de manhã e à noite, de finalizarmos nosso estudo, a nossa série sobre o futuro. E eu quero meditar com vocês hoje sobre alguns versículos aqui que vão tratar do ponto principal sobre o nosso plano em relação ao futuro, que é o reino de Deus. Esse versículo aqui, irmãos, tudo que nós falamos aqui nessa série, foram feitos 6 estudos, né? Agora é o 7º, o 8º à noite, e nós vamos encerrar, se Deus quiser. Mas tudo que nós falamos aqui, podemos dizer que o resumo está nesse versículo 33 e 34, que mostram, assim, os 2 tipos de vida. Tá? Se vocês forem observar bem, vocês vão notar que no versículo 33, o Senhor Jesus Cristo, ele diz para nós fazermos alguma coisa, e no versículo 34 ele diz para nós não fazermos outra coisa. Vocês percebem isso quando ele diz assim? Mas, versículo 33 ele diz, mas buscai o reino, né? Em primeiro lugar o reino. E no versículo 33, né? E no 34 ele diz, não vos inquieteis. Então veja que são 2 ordens, uma dizendo assim, né? Façam isso, e na outra dizendo, não façam aquilo. Então, por quê, irmãos? Porque essas coisas, elas estão ligadas. Eu não posso fazer a primeira deixando de não fazer a segunda, certo? Então, se eu faço a primeira, que está no versículo 33, por exemplo, buscar, se eu estou buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e eu tentar me inquietar com o dia de amanhã, eu não vou conseguir fazer as 2 juntas. Então, essas coisas, elas são excludentes, né? Então, uma coisa exclui a outra. De maneira que nós temos que escolher, o que o Senhor Jesus Cristo está propondo aqui para nós, é que nós escolhamos um certo caminho. Na medida que nós escolhemos um certo caminho, nós não podemos escolher o outro. Então, é como uma encruzilhada. Nós chegamos numa encruzilhada e nós temos, então, 2 opções. Vamos dizer, tem 2 caminhos que nós temos que decidir, né? Não posso seguir os 2. Então, um vai para um lado, outro vai para o outro. Então, eu tenho que decidir o que eu vou seguir. Então, ou eu busco, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, ou eu vou me inquietar pelo dia de amanhã. Não dá para fazer as 2 coisas. Então, que coisas são essas? Né? Em primeiro lugar, antes de falar das coisas em si, dos 2 tipos de ações que são excludentes, ou eu faço um ou eu faço outro, eu preciso falar do que o texto mostra para nós sobre quem são as pessoas que tomam essas ações diversas, né? Essas ações diferentes, essas ações que se opõem. São 2 tipos de pessoas diferentes.
Se nós formos ler todo o texto, nós vamos observar que o Senhor Jesus Cristo aqui, como todo o Sermão do Monte, ele está falando com os seus discípulos. Ele está dando conselhos para os seus discípulos. E na medida que ele vai... Nós temos aqui o Sermão do Monte, né? Os irmãos devem saber que o Sermão do Monte, ele está inserido aqui em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. São os 3 capítulos que é o grande Sermão do Monte, né? Um sermão assim, vamos dizer assim, o mais glorioso sermão que foi pregado, né? Para muitas pessoas ali. Então, nós temos este sermão, e neste sermão o Senhor Jesus Cristo ele está pregando, ensinando para os seus discípulos, ensinando os seus discípulos. Então, o Senhor Jesus Cristo o tempo todo ele está fazendo um contraste entre o que ele ensina e os ensinos falsos. Eu lembro que ele diz assim, por exemplo, ouviste que foi dito aos antigos, aí ele fala assim, mas eu, porém, vos digo. E ele diz assim, não façam como esses, não façam tal coisa. Ele está falando que o ensino dele é divergente do ensino que há, muitas vezes é popular, e também do tipo de... Ele está falando com um certo tipo de pessoa que também é diferente do outro tipo de pessoa que pratica aquele ensino que ele está condenando ou denunciando. E aqui também, irmãos, nós temos a mesma coisa. Esse trecho aqui que nós lemos, ele faz parte de uma unidade maior, né? Que começa com o versículo 25, que o Senhor Jesus Cristo diz, não andeis, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Mas se nós formos observar esse versículo 25, ele está ligado à unidade anterior, que o Senhor Jesus Cristo fala dos dois amores, que está no versículo 24, quando ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Vocês observam que também aqui é excludente, uma coisa exclui a outra. Jesus está dizendo aqui que você não pode tentar servir dois senhores. Você não pode tentar servir a Deus e a Mamon. Você não pode servir a Deus e qualquer outra coisa ao mesmo tempo. As riquezas, o poder, o que for. Você tem que se decidir. Você tem que amar a Deus. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, em outras palavras, é a grande questão. Quem é o seu Deus? Para quem você vive? A quem você serve? Olha só essa palavra tão importante, né? Servir. Nós estamos todo o tempo aqui na nossa vida servindo um Deus. E o Senhor Jesus está dizendo aqui, vocês não podem servir dois deuses, vocês não podem servir dois senhores, vocês não podem ficar com um pé, como eu já vi alguns ilustrados assim, um pé num barco, um pé no outro, né? Porque os barcos vão se afastar e você vai cair. Você não tem como, você tem que se definir a quem você vai servir. Então, o versículo 33 e o 34, irmãos, esses versículos, eles que são excludentes, uma ação exclui a outra, está ligado ao versículo 24, sobre a questão de Deus. Quem é o nosso Deus? A quem servimos? A quem adoramos? E o versículos 25 em diante, na verdade, é uma aplicação, podemos dizer assim, do ensino do 24 e do ensino de tudo que Jesus já vem falando nos trechos anteriores desse Sermão da Montanha. Quando o Senhor Jesus Cristo diz que nós não devemos estar ansiosos quanto à nossa vida, pelo que nós vamos comer, né? Vamos comer. Olha só as necessidades mais, vamos dizer assim, mais essenciais que o ser humano tem. Comer, beber e vestir. Né? Jesus resumiu assim com 3 necessidades mais básicas, as buscas que os homens têm para poder sobreviver, para poder estar nesse mundo. Se nós não comermos, nós vamos morrer. Nós temos visto, chegado a nós notícias, né? E eu até coloquei no grupo, nós vamos orar hoje pelos indígenas, né? Assim, cenas que nós enxergamos da fome na África. Como é que isso pode ter dentro do Brasil, né? De pessoas que as costelas estão aparecendo.
absolutamente desnutridas, criancinhas, né? Então, como é que se chegou a um nível desse? Mas o que é isso? Isso é causado, evidentemente, pela maldade humana, a ganância humana, maldade de autoridade, e isso tudo. Deus está olhando, Deus vai punir muito em breve, não tenho dúvida. Se não tiver justiça aqui na terra, vai ter justiça depois. Mas, irmãos, para não mudar de assunto, mas o ponto ali é que ninguém pode viver sem comer. Ninguém pode viver sem um mínimo de condições, sem água para beber, sem comida. Veja que Jesus diz: o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, né? Nós aqui de Belém, cai uma chuvinha, está tudo tremendo de frio, né? A gente nem sabe o que é frio, né, irmão? Hoje já estava com calor já, né? Então Belém não tem frio, né? Mas cai uma chuvinha, a gente quer se cobrir, quer cobrir a nossa nudez. Nós precisamos de roupa, nós precisamos de comida, de veste, precisamos de casa, precisamos de um telhado, precisamos, senão nós morremos. Nós morremos. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui: não estejam ansiosos com isso, porque, versículo 26, versículo 25 ainda, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. A nossa vida vale mais do que o nosso mantimento, e o nosso corpo vale mais do que o nosso vestuário. Aí Jesus chega adiante e diz assim: olhem para as aves, olhem para os lírios, olhem, porque as aves são alimentadas, os lírios são vestidos, nem Salomão se vestiu como eles, mas quem faz uma coisa e outra é Deus. Deus alimenta os pássaros, o vosso Pai Celestial as alimenta, verso 26. E ele diz no versículo 30, é Deus que assim veste a erva do campo. Então é o Senhor nosso Deus, como nós lemos hoje, e eu não planejei isso, né, mas é na providência mesmo, que o capítulo que nós lemos hoje na leitura, Davi, ele está encerrando ali a sua vida, preparando projeto e tudo o que é necessário para fazer o templo, o grande templo ao Senhor, e Davi dá do seu dinheiro, da sua riqueza, o povo dá da sua riqueza, mas depois Davi, o que Davi diz? Nós estamos dando o que o Senhor já nos deu, nada é nosso, porque o que nós temos é o Senhor que dá. Então, tudo este mundo, meus irmãos, quem está mantendo este mundo, quem está sustentando todas essas coisas é o Senhor nosso Deus. Então, nós chegamos aqui por causa dele. Então, o que Jesus está colocando aqui é um princípio elementar, dizendo assim: por que vocês ficam ansiosos? Por que vocês ficam preocupados? Se é Deus que alimenta os pássaros, se é Deus que veste o lírio tão belamente, que nem Salomão conseguiu ficar tão bonito, toda a sua riqueza, não fiquem preocupados, porque Deus vai cuidar de vocês. Vocês são discípulos do Senhor, vocês são servos do Senhor. Mas veja, irmãos, que isso está ligado ao versículo 24, sobre os senhores. O que Jesus está falando aqui, ligando os textos e também ligando com o versículo 33 e 34, é que quem se preocupa, quem vive ansioso, é quem serve a Mamon. O senhor dessa pessoa, o princípio aqui da ansiedade quanto ao futuro, da preocupação quanto ao futuro, está em quem nós servimos, de maneira que quem serve a Mamon, quem serve às riquezas, quem serve ao dinheiro, quem serve a esta vida, fica preocupadíssimo com as necessidades desta vida, ansioso. O que eu vou comer? O que eu vou beber? Porque é isso que a pessoa serve. A pessoa só serve as coisas desta vida. A pessoa só pensa nas coisas desta vida. Ela imagina que a maior necessidade dela é material. Por isso que, por exemplo, vou voltar aos Yanomamis, por isso que aquele povo está lá sendo destruído pela ganância, porque os gananciosos, eles vivem para Mamon, e eles não pensam que existem coisas mais valiosas do que o ouro, inclusive é ouro mesmo lá, né?
do que o ouro, do que a prata, do que os bens que eles podem adquirir. Portanto, eles não se importam com Deus e eles não se importam com o próximo. Lembra das duas tábuas da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A partir do momento que o homem serve o ouro, que o homem ele é ganancioso, que o homem passa a adorar um ídolo, imediatamente o homem não pode servir a Deus. Versículo 24. Ele já optou por Mamon, ele já optou e ele vai servir a este Mamon, ele vai servir a este Deus, ele vai servir ao ouro e ele também não vai amar ao próximo. Se tiver que morrer índio, vai morrer índio. Se tiver que criança ficar desnutrida e morrer, vai morrer, porque o negócio é o ouro. É isso que há no mundo, irmãos. E essa questão dos Yanomamis é só um exemplo do que há nesse mundo, do que há na cidade dos homens, do que há aqui nessa terra, da maldade, da perversidade, de que as pessoas elas vivem para os seus ídolos e elas esquecem de Deus e elas esquecem do próximo. Só que a loucura de tudo isso é que elas esquecem, junto a isso, elas esquecem de que elas estão deixando o mais valioso, o mais precioso. Elas estão trocando a riqueza verdadeira, o verdadeiro ouro, a verdadeira prata, como diz o Salmo 19, que diz: a tua lei, ela é mais valiosa que muito ouro refinado. Eles estão esquecendo que a maior riqueza que nós temos é Deus e é o seu reino. Por isso que o Senhor Jesus Cristo não somente ele corrige esta visão equivocada, mas ele orienta para a visão correta. Qual é a visão correta? Qual é a verdadeira sabedoria? É que você, em vez de servir a Mamon, você sirva a Deus. É que em vez de você buscar com inquietude, com preocupação, apenas as coisas desta vida, você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quantas outras coisas? O Deus que cobre os lírios e o Deus que alimenta os pássaros, ele vai cuidar das outras coisas. Porque quando você prioriza Deus, prioriza o que tem que priorizar, você valoriza aquilo que é mais valioso, o menos valioso, o acréscimo, aquele que Deus que criou tudo, criou o teu corpo, que te dá vida, ele vai te dar comida, ele vai te dar bebida, ele vai te dar as vestes, ele vai cuidar de você. Ele não promete riqueza, ele não promete prosperidade material, também não promete que você não possa passar por alguma dificuldade e luta na sua vida, mas ele diz que ele vai cuidar de você, ele diz que ele vai suprir as tuas necessidades. E você não deve viver ansioso. Veja que a contraposição à ansiedade que vem de Mamon, que vem da adoração ao ídolo, é a quietude, a tranquilidade, a paz, que vem de que a minha prioridade não é o dinheiro, mas a minha prioridade é o próprio Deus, e que eu sei que Ele cuida de mim, e que eu sei que eu valho muito mais que os passarinhos, eu tenho maior valor do que os lírios que hoje existem, versículo 30, e amanhã são lançados no fogo. Eu sei que Ele cuidará de mim. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa. Nós, quando olhamos para o futuro, nós temos que aplicar isso imediatamente ao nosso coração e à nossa alma. Quando nós olhamos para o futuro, nós temos que olhar de acordo com o versículo 33. Buscar o reino de Deus. Nós temos que pensar que isso é a nossa prioridade, é o nosso maior projeto. Ou seja, meu maior projeto é buscar o reino. Meu maior projeto para os meus próximos, para este ano, para o ano que vem e para todos os meus dias é buscar o reino. É que eu conheça mais o reino de Deus e a sua justiça. E não o dinheiro, com inquietude, não Mamon, não aquela atitude da pessoa que serve Mamon. Então, que tipo de pessoa eu sou? Porque são dois tipos de pessoas que buscam coisas diferentes.
Um tipo de pessoa serve ao Senhor, é o servo do Senhor. O outro tipo de pessoa serve Mamon. Um tipo de pessoa, porque serve ao Senhor, prioriza o Senhor e o seu reino e busca o Senhor e tem por futuro, o alvo primordial no futuro, que ele cresça no conhecimento do reino, que ele entenda mais o reino e a justiça do reino. O outro tipo de pessoa, como vive só para Mamon, fica preocupado em perder o pão, perder a riqueza, perder o ouro, perder o poder, perder isso, perder aquilo, e fica preocupado e só busca isso e só pensa isso. E todos os projetos dele para o futuro visam as coisas desta vida só. Então nós temos aqui dois tipos de pessoas e nós temos que aplicar na nossa alma. Que tipo de pessoa nós somos? Se nós somos cristãos verdadeiros, nós somos aqueles que servem ao Senhor e que, portanto, não vão priorizar Deus e não vão viver na inquietude quanto ao futuro. É claro, meus irmãos, que quando o Senhor Jesus Cristo diz aqui, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, Ele está dizendo que essas tentações quanto ao futuro também chegam aos discípulos. É por isso que Ele está exortando. Portanto, os discípulos também são tentados a se preocupar, são tentados pela idolatria, são tentados pelas preocupações quanto ao futuro, e eles têm que, lembra que nós falamos já que crescer vamos dizer assim, nesse entendimento que a prioridade deles deve ser o reino e que a busca deles deve ser o reino. Então a pergunta que eu fiz semana passada, você ama o Senhor? Você lembra que eu falei de Pedro, que Pedro lá amava o Senhor, mas cometeu aquele ato impossível, mas depois ele deixou? Então a grande questão, ele se tornou uma pessoa mansa, que aconselhava, lá ele se rebelou contra as autoridades no jardim, mas depois, décadas depois, ele aconselhava a igreja a se submeter às autoridades e agir com mansidão. Então, meus irmãos, nós amamos ao Senhor? Ou amamos a Mamon? A grande questão é que nós amamos. Nós amamos ao Senhor. Então vamos olhar para o nosso coração e vamos buscar o Senhor. E vamos, irmãos, observar que nós temos que deixar a prioridade que é gentílica. Porque você veja só o que o Senhor Jesus Cristo diz aqui. Ele diz no versículo, vamos ler o versículo 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles trabalham, nem fiam. Como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, e não nos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. O Senhor está aqui exortando os seus discípulos, dizendo, não façam isso, deixem disso. Agora, ele diz que esse tipo de atitude não é atitude do discípulo, é atitude do gentio. Veja o que ele diz no versículo 32. Porque todas estas coisas os gentios procuram. Gentios são aqueles povos, ou aquelas pessoas, fora do povo de Deus. Então aqui o Senhor está deixando bem claro, são aqueles que servem que Deus, no versículo 24, Mamon. São aqueles que não buscam o reino, ficam inquietos, só pensam nessas coisas, só pensam no aqui, só pensam no agora, só pensam quanto ao futuro também para crescerem mais nos bens materiais e nas coisas desta vida. Mas o servo do Senhor é aquele que não é gentio, é aquele que busca o reino de Deus e a sua justiça e que, portanto, vai aprendendo a confiar, que vai aprendendo de que o fato de que o Pai, que alimenta os pássaros e veste os lírios, vai cuidar dele e que ele tem que crescer. O que ele tem que buscar mais, o tesouro que ele tem que buscar mais é o reino dos céus, é o tesouro eterno.
Mais um versículo aqui nesse mesmo trecho que diz essa mensagem, 2 versículos, é o versículo 19 e 20 e 21. Vamos ler? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Discípulos, não ajuntem na terra, ajuntem no céu. O que vocês ajuntarem na terra, os ladrões vão roubar, a ferrugem vai consumir e a traça. Mas vocês ajuntando no céu, nem traça e ferrugem consomem, nem ladrão roubam. E o princípio que ele diz no versículo 21 é muitíssimo importante, porque fala de que esses tipos de pessoa têm também um tipo diferente de coração, que é o centro do ser, é o que amamos. Ele diz, versículo 21, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O nosso tesouro, aquilo que nós acumulamos, eu só me preocupo com isso, eu só busco isso, eu vivo para isso, eu me levanto para isso, todos os meus projetos futuros são para isso. Essa coisa que você busca é a coisa em que o seu coração está, é o que você serve. Toda a sua vida, todos os seus impulsos, projetos, desejos estão voltados para aquilo ali, e você vive para aquilo. Então, aqueles que vivem preocupados, ansiosos, são os que estão juntando tesouro na terra, tesouro na terra, tesouro na terra, tesouro na terra. Vivem para mamon, vivem para as coisas desta vida. Mas o discípulo não. O tesouro dele é o Senhor, é o reino, é a justiça do reino. O coração dele está lá. Então ele põe tudo no lugar. Sim, eu preciso me vestir, eu preciso comer, eu preciso beber. Mas, mais que isso, eu preciso buscar a Deus. E o projeto dele, o coração dele está lá. E todo o projeto futuro dele está pautado nisso onde o seu coração está. Ele está entesourando para o reino dos céus. E aí, ele vai trabalhar, ele vai estudar, ele vai procurar juntar uma poupança, fazer investimentos. Ele vai fazer tudo isso. Ele vai planejar o futuro dele material, mas não com aquela angústia, mas dizendo assim, eu quero fazer tudo, eu quero estudar e me preparar para a glória de Deus, para que isso contribua, não concorra com a minha busca do reino, mas contribua com a minha busca do reino. E o resultado de tudo que eu vou buscar será oferecer, lembra de Davi de novo? Tudo que demos é o que o Senhor nos dá. Ele dá glória a quem? A Deus. Lembra do que Paulo diz na carta aos Coríntios? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Irmãos, essa é a grande diferença entre o futuro, o olhar do futuro para o futuro do cristão e o olhar do futuro para o ímpio. Nós que estamos aqui nesta manhã, nós devemos aplicar na nossa vida. O que nós estamos buscando para este ano e para o futuro? O que nós estamos priorizando? Será que nós só queremos, vocês meninos e jovens, né, que estão estudando, e nós também mais velhos, né? Mas eu quero, por exemplo, aplicar para vocês mais jovens, vocês estão estudando. Vocês querem se formar para quê? Vocês querem trabalhar para quê? E nós mais velhos, vamos aqui. Nós estamos trabalhando para quê? Os nossos projetos para o próximo ano é para quê, irmãos? Nós temos que aplicar isso. Nós temos que ser muito prático, irmãos. Jesus está dizendo que os discípulos, de Cristo, eles agem buscando o reino. Então, um jovem, por exemplo, que ele estuda, ele se empenha, somente para ganhar bem, somente para ter dinheiro, somente para ter um status. Ele está servindo quem? Mamon. Ele está entesourando para esse mundo. Mas um jovem cristão, ele quer tudo isso, mas ele quer tudo isso para a glória de Deus, priorizando o reino. Um jovem
que só quer ter status e profissão, ele vai idolatrar a profissão, ele vai idolatrar as coisas que ele alcançar. Ele está tesourando nessa vida. Mas um jovem que prioriza o Senhor, que ama o Senhor, ele vai dizer, tudo eu vou fazer para que Deus seja glorificado nessa minha profissão. As prioridades, irmãos, vão sendo postas no lugar correto. E hoje à noite eu vou comparar mais, colocar assim, detalhar assim, dar alguns detalhes sobre os dois tipos de visão comparando, né? Mas o final, a Bíblia mostra que o mais importante não é o início, nem o meio, é o final. O final de quem ajunta tesouros na terra é que os ladrões vão roubar, é que o ferrugem vai corroer. Irmãos, todos os grandes projetos dos homens, da cidade dos homens, que serviram a Mamon no passado, estão no pó, no túmulo e no inferno. No inferno. Todas as grandes projeções, as grandes glórias que eles pensavam, acabou naquele buraco. Quando você vai nos cemitérios, é ali que acaba. E para além dali, o inferno. Então alguém pode priorizar as coisas desta vida, mas é ali. Jesus está dizendo, olha, o ladrão vai roubar, o ferrugem vai corroer, aquilo vai ser destruído. Mas todas as glórias e honras buscadas no passado por servos de Deus, hoje eles já estão gozando parte delas, porque eles estão na glória. Ainda não é tudo, hein? Porque Jesus ainda vai voltar, e eles também ainda não estão aquilo que nós chamamos na teologia, os que morreram no Senhor estão em estado intermediário. O corpo deles, por exemplo, ainda está aqui, né? E eles vão ressuscitar, mas eles já estão gozando da glória. Lembra o que Paulo diz? Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Não se iludam, não priorizem, ensine isso. Nós mais velhos ensinamos isso aos jovens, aos filhos, aos mais novos. Não se iludam. Quem serve Mamon terá decepção, terrível decepção. Mas quem serve ao Senhor, quem prioriza o reino, terá ganho. É isso que o Senhor Jesus Cristo diz. Então, meus irmãos, do que nós estamos falando, afinal? Nós estamos falando daqueles dois aspectos que eu encerrei domingo passado, que eu disse para vocês. Existe o reino e existe a ética do reino. Lembra que eu falei? Existe o reino de Deus e existe a ética do reino. Então, veja, eu quero colocar agora as coisas de uma forma assim, mais prática, irmãos, sobre os nossos projetos. Tá? O homem gentil, pagão, ele faz projetos para o futuro. Mas os projetos dele para o futuro são de acordo com o reino deste mundo e são de acordo com a ética deste mundo. São de acordo com a ética deste mundo. Então, eu queria dar para vocês aqui, para nós iniciarmos, vamos só ler rapidamente dois exemplos bíblicos. Primeiro é o exemplo de Gênesis 4. Versículo 16. Gênesis 4, 16, que diz assim: E saiu, deixa os irmãos achar, Gênesis 4, 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, no lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade,
e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Metusael gerou Lameque, e tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, o nome de outra era Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado, e o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Noemi. E disse Lameque a suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Eu quero destacar algumas coisas aqui, que mostram o reino deste mundo, a cidade dos homens. Veja, quem primeiro na Bíblia construiu uma cidade foi Caim. O versículo 17 diz que Caim edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Então, a cidade dos homens, a cidade de Caim. Caim era aquele que matou o irmão e virou as costas para Deus, porque o texto começa dizendo que saiu Caim de diante da face do Senhor. Então, Caim virou as costas do Senhor e fez uma cidade. Nessa cidade, ele teve filho, e o filho teve descendentes, e chegaram, então, a estes descendentes aqui de Caim, que você vê que eles têm talentos. No versículo, essa é outra coisa que nós devemos destacar. No versículo 20 diz que o Jabal, ele foi pai dos que têm gado. No versículo 21, Jubal, perdão, ele foi pai de todos os que tocam harpa e órgão. Tubal-Caim, que foi mestre de toda a obra de cobre e de ferro. Então, nós temos aqui, essas pessoas são talentosas. Outra coisa que nós temos aqui é que essas pessoas, elas não têm restrições para as suas perversidades. Quando nós pensamos em Caim, Caim matou Abel e Caim tentou se desculpar diante de Deus, assim se livrar da culpa. Mas o descendente de Caim, o Lameque, ele não tem vergonha, ele confessa, ele faz até uma espécie de poema, dizendo assim no versículo 23, ouvi minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Então, esse Lameque era um assassino pior que Caim, mostrando que o pecado foi piorando no coração daquela cidade, daquelas pessoas, e que ele estava ali, irmãos, se exaltando por ser um assassino. Mas isso vem do que a mais importante aqui, a característica desta cidade, é que em nenhum momento, você vê eles falarem de Deus. Eles estão fazendo o seu gado, eles estão tocando a sua harpa, eles estão produzindo instrumentos de cobre, mas eles em nenhum momento dão glória a Deus. Eles não servem ao Senhor, mas eles servem o gado, eles servem o cobre, eles servem a música, eles estão ali sem pensar nenhum momento em Deus. E isso faz com que eles sejam pessoas cada vez mais que odeiam o próximo. Quando tira Deus da questão, aí vem a opressão, vem a maldade, vem a perversidade e assim por diante. E é muito interessante porque o relato de Gênesis, ele faz um contraste aqui entre a família de Caim e a família de Sete. Porque diz, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, versículo 25, e ela deu à luz a um filho, chamou seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Veja que a outra família é que invoca o nome do Senhor, mas esta família de Caim, não. Mas há um outro detalhe que nós temos que observar aqui, juntando o que nós lemos na leitura bíblica através do nosso irmão Fernando, que leu para nós,
quando Davi diz lá: o que nós temos te dado, Senhor, o ouro, a prata, o Senhor que deu. Irmãos, a Bíblia ensina que todas as dádivas, tudo que nós temos, é Deus que dá, inclusive os nossos talentos. Eu sei que cada um de vocês aqui tem um talento, tem um gosto, gosta de alguma coisa, tem habilidade para fazer isto. A Bíblia ensina que quem deu isso para nós foi Deus. E Deus não dá só para os da família de Sete. Deus não dá somente para aqueles que invocam o Senhor. Deus dá, e esse é o destaque do texto bíblico, é que Deus dá essa capacidade de ter uma fazenda, de cuidar dos animais, essa capacidade de tocar música, de fazer melodia, essa capacidade de trabalhar no cobre, no ferro e fazer instrumentos de cobre e ferro. Deus dá essa capacidade para essa família aqui, que em nenhum momento, quando está com seu gado, quando está fazendo a sua música, quando está fazendo os seus instrumentos, em nenhum momento eles dão glória a Deus. Mas aquilo que eles estão fazendo é Deus que está dando a capacidade para eles. Nós chamamos isso, irmãos, normalmente de graça comum. Existe a graça especial que Deus ele dá somente para os seus discípulos, para os seus servos, que é a graça do Espírito Santo, do conhecimento da verdade, que é a graça mais importante que existe, a graça que leva a conhecer a Deus em Cristo e que salva a alma finalmente. Mas existe a graça comum que Ele dá para todas as pessoas, irmãos. A capacidade, os dons, os talentos que Deus dá. Esses dias mesmo nós fomos beneficiados. Esses anos de pandemia foram difíceis. E nós sabemos que as coisas melhoraram com a vacinação. E a vacinação não foram... Eu não sei os detalhes, mas não foram cristãos somente que estudaram para produzir a vacina, por exemplo, que estão estudando para produzir remédio, não foram. Muitas dessas pessoas não creem no Senhor, não amam o Senhor, não servem ao Senhor, mas Deus dá a graça comum. E Deus é que salvou, na verdade. Deus é que está vencendo a pandemia. Ele usa remédios, ele usa vacinas, ele usa os talentos, ele usa a ciência, ele usa a capacitação humana. Tudo isso é graça comum. Mas o ponto que eu quero destacar, meus irmãos, é que os homens da cidade de Caim, que a cidade de Caim existe até hoje, a cidade de Caim é a cidade dos homens, que Agostinho fala na sua obra, né? Cidade de Deus, cidade dos homens. É a cidade, é o mundo como ele é. Os homens, eles têm talentos, eles têm bênçãos de Deus, eles têm a graça comum, mas em nenhum momento eles dão glória a Deus. Veja como Paulo fala lá em Romanos capítulo 1. Paulo diz assim, que Deus se revela a sua divindade, a sua sabedoria, o seu poder, pelas coisas que foram o quê? Criadas. Então esse sol que está brilhando aí fora, irmãos, ele está revelando que há um Deus que criou o sol, que criou a terra, que produz o movimento desses seres celestes, que faz com que a vida seja possível, que mantém toda a vida e todos os sistemas do universo. Mas o que os homens fazem segundo Paulo? Aí eles vão adorar o sol. Aí eles vão adorar a criatura em vez do Criador. Eles, em vez de dar glória a Deus pela graça que Deus está dando, eles vão adorar o sol. Então aqui, meus irmãos, vejam que coisa. O Jabal, ele não dava glória a Deus, ele pensava só no gado dele. Entendeu? O Jubal, ele não dava glória a Deus, mas ele pensava só na sua música. Ele tocava o órgão belamente, ele produzia músicas com a harpa. E a harpa, o órgão, a música era o Deus dele. O gado era o Deus do Jabal, né, o outro irmão dele. E o Tubal-Caim não dava glória a Deus pela capacidade que ele tinha de fazer instrumentos de ferro e de cobre, mas o ferro e o cobre eram Deus dele. E assim são os homens, irmãos.
Então, o que eu quero dizer para vocês é que esses homens aqui, eles pensavam em ter mais gado, eles pensavam em tocar uma melhor música, eles pensavam em fazer mais obras de cobre e ferro, mas eles não pensavam, eles não buscavam o reino de Deus, eles serviam Mamon. E não buscando o reino de Deus, eles eram todos uma espécie de Lameque que matava, que oprimia, que fazia maldade com o próximo e ainda se orgulhava disso. Então a ética da cidade dos homens é de acordo com a cidade dos homens. E na cidade dos homens, a natureza da cidade dos homens, o que ela é, na verdade? É uma cidade, guardem isso é muito importante, é uma cidade dos ídolos. É uma cidade que a natureza dela é idolátrica, ela é uma cidade idólatra, ela é uma cidade que serve a Mamon. É uma cidade em que Deus é tão bom, está lá operando e dando graças comuns a esses homens, mas em nenhum momento eles dão glória a Deus. Eles vão idolatrar aquilo que o talento produz, ou o próprio talento. Eles vão idolatrar não o Criador do sol, que dá o sol, mas o sol, o animal, a vegetação, o dinheiro. Veja, lembra que Paulo diz o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, porque quem dá o dinheiro é Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eles vão amar o dinheiro. É idolatria. E nessa natureza idolátrica, eles vão ter uma ética. A ética da cidade dos homens é o quê? Servir Mamon e ser egoísta e oprimir o próximo. Porque para eu ter Mamon, na medida em que eu vou servindo Mamon, o ídolo, ele é mais importante que Deus e mais importante que o meu próximo. Se eu tiver que escolher entre o meu próximo Mamon, meu próximo, quero saber. Aí eu volto a lembrar vocês lá. O que aconteceu nos Yanomamis é o extremo, viu? É o extremo. Mas isso acontece o tempo todo. Acontece aqui em Belém, acontece nas famílias, pode estar acontecendo dentro da nossa casa. Porque quando o Mamon prevalece, o ódio, o egoísmo, as obras da carne vão prevalecer. E as obras da carne vão se voltar contra o próximo. Então, meus irmãos, e qual é o próximo passo disso? O próximo passo disso é que todos os planos da cidade dos homens vai ser o seguinte, olha, eu quero ter mais gado para eu adorar mais ainda o gado. Eu quero tocar uma melhor música para eu adorar mais e mais a música. Eu quero fazer melhores e melhores instrumentos de cobre de ferro para eu adorar mais e mais os instrumentos. Aí ele olha assim para os instrumentos dele. Vou usar a Bíblia, né? Aí ele olha assim para o teclado. Como o teclado é bonito. Como isso é bonito. Olha o que eu faço. Aí ele fala do que ele faz. Aí é o ídolo dele, irmãos. E o outro lado da ética, dessa ética que vai ter o futuro, né, que vai mover o futuro, é que eu vou me tornando mais e mais egocêntrico, egoísta, em nome do meu ídolo. E eu vou odiando, ou deixando de amar, deixando de servir as pessoas que estão à minha volta. Né? Hoje mesmo eu conversei com a Julieta sobre, por exemplo, os médicos. Eu vou só citar a classe dos médicos, mas não é falando mal dos médicos não, viu, irmãos? Não é isso. Não é falando dos médicos nem da classe médica, mas é dando um exemplo do que acontece, não só na classe médica, mas em todas as classes. Qual é o médico que quer ir lá para o meio dos Yanomamis? Qual é o médico que quer ir para uma situação dessa? Qual é? Vocês conhecem muitos? Repito, eu não estou falando mal da classe médica, eu estou dando uma ilustração do que é a natureza humana e do que é essa natureza quando ela toma, vamos dizer assim, o direcionamento dos projetos, da vida das pessoas. Acontece na classe médica, acontece na classe política, acontece em todas as coisas.
Por isso que tem tanta briga, tanta irresponsabilidade, tanta maldade. Isso acontece no trânsito, gente. No trânsito. A pessoa pega um carro e não quer saber de quem está em volta dele. Ele quer chegar rápido no lugar dele. Ele vai correndo, vai se atropelar, se bater. Tem lá a faixa, ele não quer obedecer. Tem lá o sinal, ele não quer. Irmãos, isso é uma situação em que vai envolver e vai contaminar a vida em termos que Mamon vai ser Deus e o resto não importa. O próximo não importa. Vai até se fazer hino em nome disso aí, né? Já que eu coloquei a classe médica, eu vou colocar a minha classe também, né? O ministério pastoral hoje, irmãos, é uma completa vergonha e tristeza que a grande maioria de quem se diz pastor hoje, em nossos dias, está servindo Mamon. De alguma maneira, de alguma forma. Mesmo gente que não quer ficar rico, mas usa o ministério, usa o nome de Deus para ganhar coisas só desta vida. E todos os projetos, eu coloquei aqui essas ilustrações para dizer o seguinte: todos os projetos dessas pessoas, meus irmãos, vão ser projetos idolátricos, porque por causa da natureza desta cidade que é idolátrica, por causa da ética desta cidade que é a ética do servir a Mamon e não servir o próximo, é a ética do egoísmo. Vejam que eu quero, nesta manhã, meu tempo está acabando aqui, mas eu quero agora, eu disse que ia dar 2 exemplos negativos, mas não deu para dar o segundo exemplo. Vamos ficar somente com esse aqui. O outro exemplo é o exemplo de Babel, que eu já até li com os irmãos aqui. Mas eu quero encerrar, meus irmãos, com Paulo. Vamos lá para Atos capítulo 9. E esse é o caminho que nós devemos seguir. Atos capítulo 9. Versículo 13. Respondeu Ananias. Ananias foi aquele irmão que Deus mandou falar com Paulo, quando ele já estava ali cego, depois de ter encontrado Jesus no caminho. E olha o que Deus diz para Ananias. Ananias diz primeiro para Deus, né? Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Vamos olhar aqui. Isso aqui é o Paulo antigo. É o Paulo antigo, né? Paulo antigo era o Paulo da cidade de Caim. E olha que aqui ele era religioso. Paulo era religioso. Significa que tem uma religião na cidade de Caim. Tem uma religiosidade na cidade de Caim. Tem uma citação de Deus na cidade de Caim. Na cidade de Caim também eles falam em Jesus Cristo. Também eles falam em Deus. Tá? Então, quando nós falamos assim, que Caim não falava em Deus, não quer dizer que as pessoas na cidade de Caim não falam em Deus, elas falam em Deus. Elas falam em Jesus Cristo. Só que o Deus e o Jesus Cristo delas é de acordo com a cidade de Caim. Ou seja, é um Deus que Jesus, o Jesus verdadeiro, não é crido, porque Paulo não cria em Jesus. E a religião que eles dizem que é de Deus é um Deus ídolo. É um Deus de acordo com a mente deles. Qual era o Deus de Paulo antes disso? Era um Deus de acordo com a mente de Paulo, de um fariseu. Um Deus onde Jesus não tinha lugar. E hoje, quando muita gente fala em Jesus Cristo, na verdade, esse Jesus Cristo que muita gente fala é um Jesus Cristo
que não é um Jesus Cristo da Bíblia verdadeiro, mas é um Jesus Cristo de acordo com a cidade de Caim, que agrade a cidade de Caim, ok? Mas veja o que o Senhor diz para ele. Ananias está certo, irmãos. Ananias, quando ele diz aqui, este homem, ele tem feito males aos seus santos em Jerusalém. Ele aqui tem o poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Veja, Paulo pegou cartas das autoridades e ele tinha um projeto quando ele foi para Damasco. Qual era o projeto de Paulo quando ele foi para Damasco? Ele estava projetando o futuro, ele estava planejando o futuro. Como é que Paulo planejava? Isso aqui é só um exemplo de como Paulo planejava o futuro. Todos os planos de Paulo para o futuro eram de acordo com a ética da cidade de Caim, com a natureza dessa cidade, ou seja, uma natureza idolátrica e uma ética idolátrica. Uma ética que não respeita a Deus, não teme a Deus e não respeita o próximo, não ama o próximo. Paulo foi aquele que aprovou a morte de Estevão. Paulo era um assassino. Paulo era perverso, era mau. É o egoísmo da cidade dos homens, da cidade de Caim. Mas olha o que o Senhor diz para ele. Veja que Deus escolheu Paulo, né? Como nos escolheu também. Ele diz aqui no versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso que escolhido. Eu escolhi para quê, Senhor? Aí o Senhor responde para nós, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos dos homens. Eu tenho um projeto para Paulo. E o projeto para Paulo é o seguinte, que a partir de agora ele vai honrar o meu nome. Ele vai viver para mim. Ele vai viver para a glória do meu nome. E ele vai espalhar o conhecimento do meu nome aos gentios e aos reis e dos filhos de Israel. Os reis e dos filhos de Israel. E aí Deus diz aqui no versículo 16 algo que é também muito significativo da cidade de Deus, que é para onde Paulo está sendo transferido. Ele diz aqui, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Entendeu? Agora, Paulo não vai ser mais egoísta, mas altruísta. De maneira que a vida de Paulo não vai ser dedicada mais a uma religiosidade autoglorificadora. Eu vou usar essa expressão, porque era isso que Paulo fazia. Paulo tinha uma religião em que ele dizia, leia a Filipenses, leia Gálatas, leia as cartas que ele fala de como ele era, ele se glorificava, ele queria aparecer. Ele era aquele fariseu do Sermão do Monte que vai lá orar em público e fazer as coisas para dizer, eu sou bom. Ele vivia essa religião da cidade dos homens, meus irmãos, mas agora não. Agora ele vai padecer pelo meu nome, agora ele vai servir a igreja, agora ele vai se tornar não uma pessoa egoísta, mas uma pessoa que serve o próximo. Porque agora ele passou para a cidade dos homens, de Deus. E eu quero dizer o seguinte, irmãos. Eu falei da natureza da cidade dos homens e a ética da cidade dos homens. Natureza é idolatria e a ética é pautada em desonrar a Deus e oprimir o próximo. Qual é a natureza da cidade de Deus? A natureza da cidade de Deus é que aquela cidade é uma cidade da adoração. Adoração. E a ética da cidade de Deus é uma ética dos 10 mandamentos. Lembra que eu falei semana passada? E do Sermão da Montanha. É a ética de amar a Deus como a si mesmo. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. É uma ética, são duas coisas, meus irmãos, que quando nós juntamos João 15, e eu quero ir para a conclusão já, lhes dando uma exortação final e que eu vou até considerar a mais importante de tudo que eu já falei isso hoje, essa vai ser a parte mais importante. É um tipo de cidade e um tipo de ética, de prática, que ela vai sendo restaurada em nós. Observe, irmãos, nós temos a cidade de Caim na Bíblia,
em Gênesis 4, nós temos a cidade de Babel em Gênesis 11, e essas cidades, elas são ilustrativas do que é o mundo. Mas no final, e já desde os primórdios do próprio livro de Gênesis, nós temos Jerusalém. Nós temos um rei que aparece lá, ainda diante de Abraão, chamado o quê? Você lembra do rei que Abraão deu dízimo para ele? Qual é o nome dele? Melquisedeque. E que ele é um rei, que é um tipo de Cristo, o rei Jesus. E nós temos, então, a Jerusalém daqui da terra, que tipifica uma Jerusalém celestial. E como a Bíblia encerra? A Bíblia encerra com a Jerusalém descendo dos céus e o rei vindo habitar com seu povo. Deus passa a ser Deus de seu povo e o povo passa a ser povo de Deus, lá em Apocalipse 20, 21. É assim que a Bíblia encerra. Então, o que está acontecendo conosco neste momento? Neste momento, nós somos aqui pessoas que estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça, priorizando, porque essa é a característica dos cidadãos da cidade de Deus. Mas é um processo, de maneira que nós estamos... O que está acontecendo conosco? Nós estamos como que... Vou usar aqui essas palavras. Nós estamos como que saindo cada vez mais da cidade dos homens, abandonando a cidade dos homens. E na medida que nós vamos sendo santificados, isso está acontecendo, e estamos adentrando na cidade de Deus. Quando eu falo disso aqui, saindo e adentrando na cidade de Deus, eu estou falando do processo que a Bíblia chama de santificação. Isso é um processo, meus irmãos, que vai exigir de nós o esforço para quê? Duas coisas vão acontecer. Primeiro, eu vou entendendo cada vez mais o que é Babel e o que é Jerusalém. O que é o reino dos homens e o que é o reino de Deus. Eu vou entendendo cada vez mais o que são os ídolos e o que é o Deus verdadeiro. E eu vou amando cada vez mais a esse Deus e ao seu reino. E eu vou abominando e odiando cada vez mais também nesse processo da santificação o reino dos homens e os ídolos dos homens. Essa é a primeira coisa que vai acontecer. A segunda coisa que vai acontecer é que eu vou aprendendo, então, a ética do reino. E na medida que eu vou aprendendo a ética do reino de Deus, que é a ética dos 10 mandamentos do Sermão da Montanha, que se resume em amar a Deus e amar ao próximo, na medida em que eu vou aprendendo essa ética, eu vou também vendo a ética da cidade dos homens como uma coisa imunda, como uma coisa suja, e vou abominando o pecado, eu vou abominando tudo aquilo que vem da idolatria, os ídolos e os que os ídolos pedem de mim. Eu vou vendo que aquilo é imundo, eu vou vendo, por exemplo, que a maldade, que a impureza, que tudo que é do pecado é imundo, e vou aprendendo a ética do reino, do amor a Deus. Quanto mais eu compreendo a glória, a beleza de Deus e amo a Deus, eu vou vendo, eu vou amando a sua vontade, eu vou amando a sua lei, e eu vou me tornando uma pessoa cada vez mais, então, que também vai observando a beleza da vontade de Deus, de amar e de servir também ao próximo, amando a Deus. Isso vai mexer com o meu futuro. Veja que por trás de tudo isso está a busca do reino de Deus e da sua justiça. Então todos os meus planos vão ser planos e que vão melhorando cada vez mais, porque eu vou priorizando cada vez mais para o futuro o reino, e o reino vai dar, então, vai fazer com que todos os meus planos para esta vida se encaixem dentro daquela prioridade maior, mais importante, que é buscar o reino. Agora, isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Eu quero encerrar lendo com vocês o salmo que eu comecei o culto hoje
de manhã, que é o Salmo 48. Vamos encerrar com este salmo. Lá no Salmo 48, ele fala exatamente, irmão, do rei e da cidade do rei. E há um trecho lá que eu quero destacar e quero encerrar com esta exortação. Porque o Salmo faz esta exortação para nós. Ele diz assim, olha, eu vou fazer uma leitura rápida de todo o Salmo e eu vou destacar a parte aqui que é importante para nós. Diz assim, grande é o Senhor, muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se juntaram e eles passaram juntos, viram e ficaram maravilhados, e ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Isso aqui são os reis da cidade de Caim, tá? Eles ficaram com medo de Deus, porque isso vai acontecer no futuro, no dia do juízo, e em certa medida já acontece agora, quando Deus traz juízo sobre os perversos. Mas vejam, viram e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, e dores de uma mulher de parto. Tu quebras as naus de Tarsis com o vento oriental. Como ouvimos, assim vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembramos-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor, até os fins da terra, e a tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, alegre-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Agora olha o conselho que ele dá. Rodeai Sião, cercai-a, contai as suas torres, marcai bem os seus antemuros, considerai os seus palácios, para que os conteis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Olha o que nós temos que fazer. Rodeiem Sião, cerquem Sião, contem as suas torres, marquem os seus antemuros, considerem os seus palácios, aprendam, contemplem a cidade, para que vocês contem aos filhos de vocês. Então aprendam dela para ensinar sobre ela. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí você vai, pastor, onde é que está essa cidade? Onde é que está essa cidade? Irmãos, essa cidade, ela ainda virá. Mas ela já está revelada a nós no Rei Jesus. E nós conhecemos a cidade, nós conhecemos esse reino, olhando para o Rei Jesus. Pastor, como é que eu posso rodear Sião, cercar, contar as torres, marcar bem os antemuros, considerar os seus palácios, para que eu possa contar para os outros? Você faz isso quando você medita na revelação deste rei e deste reino que foi dado a nós. E onde é que está? Aqui. Né? Então, quando você lê a sua Bíblia todo dia em oração, meditação, você está fazendo isso aqui. Quando você vem na igreja, guarda o dia do Senhor, vem de manhã, vem à noite, e eu estou aqui trazendo a pregação da palavra, eu estou falando desta cidade. E você está contemplando, você está aprendendo dela. E você estará sendo cada vez mais alguém que conhece a Deus, conhece a sua cidade, ama a Deus, ama o seu reino e vai agindo de acordo com o seu reino. E você vai entendendo isso que o versículo 14 diz. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Aí você vai olhar o futuro. O que você vê lá? Vai ver lá no futuro, lá no fim dos seus dias. E lá depois de sua morte, você vê o quê? Deus. Ele será nosso guia até a morte. Entendeu? Então o cristão, o que ele vê lá na frente? Ele contempla a cidade, ele estuda a cidade. E ele projeta o futuro, que é estar nessa cidade. E é estar na presença de quem? De Deus. É isso, irmãos. É entesourar para o reino
dos céus. Semana que vem, nós vamos nós vamos retornar ao estudo dos 10 mandamentos de manhã e das disposições bíblicas à noite. Os 10 mandamentos, eles são a ética, o padrão da ética do reino desta cidade. Por isso que nós temos que estudar os 10 mandamentos. Nós vamos ter oportunidade ainda, eu não sei quando, mas nós vamos ter oportunidade de estudar o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o sermão do reino, é a constituição do reino e mostra a ética do reino. Esses 2 textos, eles são padrões para nós conhecermos tanto o reino como a sua ética. É por isso que nós temos que estudar esses 2 textos e todas as Escrituras, para que nós conheçamos mais e mais esta cidade e conheçamos mais e mais a ética desta cidade. E possamos olhar para o futuro e ver lá no nosso futuro Deus e a nossa morada com Ele para sempre. Eu pergunto para vocês, não responda para mim. Você quer isso? Você almeja isso? Você quer entesourar isso? Você quer ensinar isso para a próxima geração? É isso, meus irmãos. Hoje à noite eu quero encerrar mostrando o futuro desses 2 grupos, tá? Então, a minha exortação final é: se esforce para contemplar a cidade, para meditar e orar, pensar nela, pensar no céu. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos ajude, nos dê a sua graça neste propósito. Senhor, hoje nós estivemos aqui estudando e o nosso pedido, Senhor, a nossa oração é que o Senhor tenha misericórdia de nós e que tenha misericórdia dos nossos irmãos da nossa igreja. Nós estamos todos como peregrinos, correndo nesta vida, planejando o futuro, mas nós sabemos que a nossa única esperança agora e para o futuro é o Senhor, é o seu reino, é a sua justiça. Nos conceda, Senhor, que nós possamos nos empenhar para contemplar esses muros, esses palácios, essas belezas e essas glórias da cidade, para amarmos cada vez mais, para que possamos lá no futuro estar com o Senhor para sempre. Nos guarde da apostasia, nos guarde da idolatria, nos guarde da perversidade e da idolatria e das tentações da cidade dos homens e nos preserve cada vez mais como cidadãos da cidade de Deus, da Nova Jerusalém, amando cada vez mais ao Senhor e esperando quanto ao nosso futuro que Deus esteja lá. Deus é o nosso Senhor para sempre. Que assim seja, Senhor, para a sua glória e para o nosso bem e dos que amamos em nome de Jesus. Amém.